é o mundo dos últimos 10 anos? O mundo dos últimos 10 anos, ele é um mundo que afundou, né? Ou seja, vamos pegar do ponto de vista da direita, vamos dizer assim, gosto de falar da questão moral. Moralmente afundou, né? É um mundo em que é final do Império Romano, todo mundo sabe que essa porra já está acabando, mas ninguém sabe o que vem depois. Então vira aquela coisa do hedonismo puro, do ultra-individualismo, né? E me leva a acreditar em quê? Todo mundo sabe que está acabando. Todo mundo sabe que essa porra já era, mas ninguém sabe o que vem depois. Então, tá falando no modelo político, econômico e tal? Aí eu faço uma relação muito com a Grécia Antiga, porque o Sócrates, por exemplo, o que aconteceu com ele? O Sócrates ele foi condenado à morte, né? Porque ele foi estudar a decadência do homem grego, a decadência moral do homem grego. Então ele concluiu, ele foi nos estudos dele, ele chegou à conclusão de que a decadência do homem grego era a decadência do homem, da democracia grega, que por sua vez é uma democracia que nunca existiu. Eu acredito que hoje a decadência do homem ocidental, do ser humano ocidental, é a decadência das democracias ocidentais, ou democracias burguesas, se vocês querem, ou liberais, que no fundo é uma democracia que nunca existiu, né? Então eu consigo fazer esse parâmetro entre essas duas épocas históricas, né? Sabe? Então, O que quer dizer com nunca existiu, Elias? Uma democracia para os ricos, né? Você vê a história que ele contou aqui, ó, o senador da Califórnia, que era filho do... Que fique claro, isso é um cenário fictício, mas verossímil. Ou seja, o cara é senador, mas o pai já era o dono da Califórnia, o governador e tal, ou seja, é isso o capitalismo. Né? A democracia burguesa, a democracia ocidental, a democracia liberal, que eu acho que é o direito de qualquer país assimilar isso daí. Tá? Não vou entrar nesse... A gente pode entrar no mérito dessa questão mais adiante, mas o grande fato é que essa democracia está demonstrando incapacidade de entregar para as sociedades ocidentais, principalmente, respostas para os problemas que a história coloca diante delas. Né? Então... tem um problema fundamental aí, né? Assim, tem alguns problemas fundamentais na maneira como a democracia se dá hoje em dia, especialmente no Brasil. E eu acho que um deles esses caras, eles têm a impressão que eles se alimentam de pobres. Portanto, não faz sentido acabar com a pobreza. Tá ligado? Esse seria... Eu enxergo isso daí um dos problemas que tem. Eu acho que enxergam os pobres cada vez... Desde que o mundo é mundo, mas cada vez mais a gente viu isso com essa investida eleitoreira de última hora. E também não vamos ser ingênuos achando que o governo de ocasião talvez faria algo parecido com essa pirueta orçamentária e essas benesses aí desbragadas que a dupla Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. Mas... enxergam os pobres não como cérebros, mas como bocas, né? No momento que você realmente prover e emancipar a grande parte dos pobres, eu sei que isso é talvez a grande luta desde que o mundo é mundo, durante toda a história, né? Eu acho que isso aí poderia mudar a lógica de pensamento de como é que a gente pode, de fato, capacitar e promover o que eu sempre digo, né? A ascensão econômica, inclusão econômica e ascensão social por conseguinte. Então, tem que mudar essa lógica, na minha visão. Estamos falando merda, na tua opinião? Cara, não, ninguém aqui está falando merda, não. Tá. O que acontece é o seguinte, é que uma das desesperanças do mundo... existe muita gente que analisa o fascismo, né? Sim. Muita gente. Eu não sou especialista nessa área do que é o fascismo e tal, mas a gente tenta entender como que a roda da história ela se movimenta, né? Do ponto de vista da dinâmica de acumulação da economia, o fascismo ele é uma expressão, né, que é muito clara às crises do capitalismo. Tanto é que o George Dimitrov foi o chefe da Internacional Comunista durante a década de 20 e 30, né? É um búlgaro, e ele foi julgado pelo incêndio do Reichstag em 33. Né? Ele foi julgado. Aí o juiz caiu na besteira e perguntou para ele, Dimitrov, o que você acha do nazismo? Ele falou o seguinte, é um fenômeno típico do capitalismo, tá? Que ele surge nas crises, né? Ou seja, falta de ascensão social, falta de mobilidade social, conflito distributivo, então as pessoas passam a buscar bodes expiatórios, então é o negro, o nordestino, a mulher, qualquer coisa, né? Cria-se todo um clima na sociedade para surgir tipos como, né, Bolsonaros, Trumps, Erdogans, etc., né? Mas é um fenômeno... Caralho, tu coloca o Bolsonaro, o Trump e o Erdogan na mesma bacia? Não o Erdogan, desculpa, o Orbán da Hungria. Então, o Erdogan,
não sou simpático ao Erdogan, mas eu reconheço como estadista da Turquia, ou seja, eu vejo ele como um homem... Mas governa com a mão de ferro também. Vamos mais adiante discutir essa questão de mão de ferro, ditadura e democracia, porque acho que é um tema interessante, Sem tá? dúvida, sim. Mas o Dimitrov falou uma coisa que é verdadeira. É um fenômeno cíclico, típico do capitalismo em crise, é uma resposta à crise capitalista, ou seja, tanto é que todo liberal, todo liberal, não tem um liberal que não estende a mão para um fascista quando tem uma crise, quando existe um avanço da classe trabalhadora, como aconteceu no governo Dilma. Ou seja, em 2014, por exemplo, o Brasil tinha 4% de desemprego. Entre 2011 e 2015, a taxa de lucro empresarial no Brasil caiu, muito por culpa do avanço da renda do trabalho sobre o PIB, e o grande capital chegou à conclusão de que, olha, temos que tirar esse governo porque esse governo não dá. Se alguém acredita que foi o Temer que conspirou para tirar Dilma, o Cunha... Não, foi o grande capital, foi lá e falou, temos que tirar esse governo e inaugurar uma outra dinâmica de acumulação no Brasil. O grande capital tá dizendo banco, basicamente. Banco, tudo isso, banco, empresa, etc, etc. Tá. Temos que inaugurar uma outra dinâmica. Essa outra dinâmica não vai ter mais lei trabalhista, tá? Então vamos criar desemprego artificial para esse negócio, vamos ter austeridade fiscal para poder manter esse desemprego artificial, porque aí você vai negociar salário a R$400 por mês, não como antes, você como você está em pleno emprego, pode negociar salário na ofensiva, com desemprego artificial não. E vamos criar uma regra fiscal que faça com que o Estado não interfira na economia, porque se o Estado interfere na economia, isso significa geração de emprego coloca os trabalhadores na ofensiva contra o capital. Então vamos colocar um teto de gasto nesse negócio aí, em nome de uma austeridade, que é uma coisa que o André Roncalha fala isso várias vezes nos podcasts dele, e assim assim as coisas vão seguindo, entendeu? Sabe? Então, o mundo hoje é um pouco isso, né? É essa decadência, né? Que se expressa na economia por austeridade fiscal, entendeu? Por conflito distributivo, né? Claro que o fascismo entra como uma solução para isso, né? Você mencionou aí o menor lucro das empresas e tal. Eu imagino que você esteja falando de grandes corporações e bancos, etc. Porque, cara, tu já tentou empreender no Brasil? Os caras só fodem, cara. Não é fácil, cara. É muito complicado. E nesse sentido, as leis trabalhistas... E aqui, ó. Eu não me considero um grande arrombado, tá ligado? As pessoas que trabalham aqui são valorizadas e tudo mais, tem tudo isso daí. As leis trabalhistas, no entanto, me forçam a dar uma grana pro governo que é quase uns 80% da minha folha salarial. Vamos lá, se eu pago 1.000 para um cara, se eu pago, sei lá, 2.000 para um cara, 1.000 por aí eu pago pro governo, porra. Isso encarece a operação de um jeito absurdo. Vamos arrumar uma forma de solucionar esse problema sem que caia nas costas dos trabalhadores o problema? Vamos. Essa que é a questão. Tá bom. Então agora podemos ir nessa, não, então. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, Elias, você é a favor da reforma da Previdência? Você é a favor da reforma trabalhista? Pessoal, a priori eu não sou contra absolutamente nada. Eu assimilo criticamente aquilo que chega para mim. Uhum. Eu somente sou favorável a reformas no âmbito da economia em épocas em que há crescimento econômico e pleno emprego. Eu discuto qualquer reforma. Agora, eu não vou discutir reforma da Previdência. Os caras passando sufoco. Não vou. Entendeu? Eu acho que é uma questão do seguinte, eu não sou contra nada a priori. Cara, eu não sou a favor de privatização, eu não sou a favor de estatização, sabe? Eu não sou a favor de nada disso a priori, ou contra. Né? O que vai me colocar, o que vai determinar se algo tem que ser de público ou privado é o papel, é a historicidade daquela forma de propriedade. Se o privado for capaz de entregar para a sociedade melhor do que o Estado, vai ser o privado. Vai chegar uma hora que o privado vai pifar e vai ter que entregar outro no lugar dele, que pode ser público, ou uma outra forma histórica de propriedade. Então, eu tenho uma forma de divisão das coisas que é um pouco diferente do geral, vamos dizer assim. Agora, com relação à reforma trabalhista, reforma da Previdência, eu não tenho, tudo que você falou pode dizer é verdade. Mas vamos mudar essas regras em uma conjuntura menos desfavorável para o povo? Não, mas aí a gente concorda. Sabe? Porque no final das contas, tudo isso que você falou é verdade. Mas no final das contas, o que acontece? Quem vai pagar o pato desse negócio é o povo. Não é o grande empresário, o microempresário. Aliás, o microempresário que está se planetarizando, né? Isso acabou, né?
Ou seja, existiu um processo de concentração e centralização do capital no Brasil nos últimos 6 anos, ou seja, fusão de pequenas empresas por grandes empresas, absurda no Brasil nos últimos anos. Né? Então, o empreender no Brasil é foda. Lógico que é foda. Ainda mais no momento de crise em que as grandes empresas elas abocanham as pequenas. Aí a culpa é do Estado. Não é culpa do Estado. É uma lei do capitalismo essa. Mas o meu problema não é esse, não. O meu problema é como a máquina estatal pesa nas minhas costas. Esse que é o grande problema, assim. Imposto pra caralho em tudo quanto é lugar e em cascata ainda por cima. Não, mas se o país estivesse crescendo 6%, não teria nenhum problema, meu amigo, nas suas costas. Esse que é o X da questão. Você está discutindo uma questão de imposto, Estado, uma condição que o país cresce, sai de menos 4 para 1, e o país não recuperou o PIB, ou seja, a renda nacional, toda a riqueza nacional de 2014. Aí tudo é uma merda, cara. Mas não é os caras que empreendem, que ajuda a alavancar essa porra? E o cara tá nas minhas costas não deixando eu empreender? Não. Eu posso estar muito enganado, tá? Mas primeiro que essa questão de nós empreendedor, né? A gente tem que ter rigor conceitual com essas coisas, porque uma coisa é ser um cara que faz da livre iniciativa, um pequeno produtor. Empreendedor, a priori, então até que tem gente que se apresenta como empreendedor e gerador de emprego, né? Empreendedor, conceitualmente falando, é aquele cara que trabalha e gera inovação tecnológica. E sendo conceitualmente rígido, né? Sabe? E o gerador de emprego não gera emprego. Não é o capitalista que gera emprego. O que gera emprego é demanda. Não é se os patrões... Eu vi um palhaço hoje no Twitter, não está o nome dele, né? Em que ele coloca... se os patrões... Cita, dê nome aos bois. Cara, esqueci o nome dele, cara. Aí ele falou o seguinte... Se os patrões... Entra no meu Twitter que você vai ver. Tá bom. Se os patrões cruzarem os braços... Meu amigo, é o seguinte... Uma pessoa que fala que eu sou gerador de emprego... Ela é um espírita. Por quê? Porque ela acaba encarnando o princípio da demanda efetiva de Keynes, que é o quê? Que é o Estado intervindo no ciclo econômico para estabilizar a demanda da economia. Então, o que faz um país crescer é a capacidade do Estado intervir na economia com eficiência. Intervir. Eu não estou falando aqui de intervir com uma ponte, estou falando de grandes intervenções de Estado. Porque é o investimento estatal que puxa o público. Isso não é minha opinião também. Isso é a história que demonstra. Né? Investimento estatal que puxa o privado. Você quis Sim. dizer. Exatamente isso. Então, essa conversinha que vocês ficam ouvindo há 10 anos, desses malucos de escola austríaca, coach de economia, Instagrammer, tem um monte de nome desse negócio aí, de que tem que ter um ambiente de negócio. Aí vem o idiota falar que não, o Estado não tem que se meter na minha vida. Pessoal, quem fala que o Estado tem que se meter na vida de alguém? Agora, amigo, o que eu falo para as pessoas, me mostra um capitalismo no mundo que funciona sem Estado, porra.